Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Maravilhoso é o Senhor. Fica pertinho de Hebreus aí, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Glória ao nome do Senhor. Esse é um versículo aparentemente de chicote, né? Versículo aparentemente daquele de terça-feira, mas eu quero trazer uma palavra de incentivo para a igreja nessa noite. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, em que a mentira se tornou algo banal, algo comum, né? A gente tem contato, não é, com pessoas que querem enganar o outro assim, de uma forma muito corriqueira no nosso dia a dia, e infelizmente isso acontece até no meio evangélico, por assim dizer. Há tantas pessoas que às vezes querem tirar proveito de outras pessoas, usando até mesmo a palavra do Senhor. Mas a igreja tem um tesouro que o mundo rejeita, e eu preciso dizer isso, não me referindo à nossa igreja local, mas cada um sabe como lida com a palavra de Deus. É um tesouro que o mundo rejeita, que o mundo ignora muitas vezes, e que a igreja muitas vezes não valoriza como deveria valorizar. Para muitos a leitura bíblica às vezes se torna até maçante. Quando se fala em estudar a palavra de Deus, às vezes parece que isso não traz um futuro. É melhor cuidar de outras coisas, que coloca comida na mesa, que paga as contas. E a gente muitas vezes não percebe, a gente sempre tem dito isso aqui na igreja, que a nossa vida aqui é um sopro na eternidade. O que conta mesmo é aquilo que vai com você para a eternidade, não aquilo que você constrói aqui. E sempre que eu digo isso, eu abro um parênteses e digo: irmãos, eu sou a favor da prosperidade. Eu quero que você cresça o máximo que você puder, dentro da sua profissão, na sua família, que seus filhos prosperem. Eu quero que você enriqueça, esse é o desejo do meu coração. Mas a gente sempre quer que a nossa vida caminhe equilibrada. Como pastor, como seu pastor, eu quero que você cresça espiritualmente. O seu crescimento financeiro, profissional, requer aí o seu esforço, o seu talento, a sua oração, as nossas orações, a sua fidelidade com o Senhor. Tem um monte de coisa que implica o seu crescimento humano. E é muito importante a gente lembrar que para aquilo que é tangível, que é palpável, a pessoa, o ser humano, ele está prontamente disposto a pagar um preço, a correr atrás. Eu sei que aqui, a gente até acho que já fez uma vigília ou outra aqui, desde que eu estou aqui, com violão. Planos de fazer a gente sempre tem, mas entrou essa pandemia, a gente acaba que cortou as reuniões, não é? Mas assim, nem todo mundo está disposto a vir para a casa do Senhor, a buscar o Senhor fora de um horário convencional, ou num dia, no círculo de oração, das 7h30 às 8h30 da manhã. É claro que algumas pessoas nesse horário já estão no serviço, mas nem todas. Então a gente entende que, se eu falar assim, vem amanhã, vou fazer uma fila aqui 4 horas da manhã, porque nós vamos dar R$100 para cada um que estiver na fila.
Irmão, capaz que até eu estou lá na fila. O ser humano, ele pensa muito nessa questão do palpável, do tangível. Mas a gente diz, eu sempre digo, volta e meia eu digo, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo humano. Quando eu vejo nessa situação que a gente vive, quantas pessoas da minha idade, colegas, pastores, pessoas mais jovens do que eu, não estão mais aqui, e que tinha tantos projetos em andamento, tantos planos, tanta coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou terminar minha casa, e eu vou comprar o meu carro, e eu vou terminar o meu curso, e eu vou montar a minha empresa, e eu vou, irmãos, tudo isso já não existe mais, mas o espiritual prevalece. Todas essas pessoas continuam vivas. A gente pensa que elas morreram, mas não morreram. Então, irmãos, o mundo, ele nos envolve com tanta mentira, nos cerca com tanta mentira, mas nós temos a palavra do Senhor, que é a verdade. E eu gosto às vezes de compartilhar, como hoje, um versículo apenas, sem buscar outras referências na palavra. A gente não precisa de muita coisa. Eu sempre digo o seguinte: eu acredito que com essa tecnologia que nós temos hoje, seria impossível a gente ser privado da Bíblia Sagrada. Muita gente tinha medo, nós vamos acabar com as Bíblias. Muitas igrejas, não sei se vocês sabem, talvez essa aqui tenha, muitas Assembleias de Deus, muitas, eu não posso dizer todas, mas eu posso arriscar dizer que 80% das igrejas da Assembleias de Deus, quando você vai fazer a viga baldrame ali, quando você vai lançar a Bíblia fundamental, geralmente as pessoas, a pedra fundamental, geralmente algumas pessoas colocam uma Bíblia ali. Em alguns casos, não é? Algumas pessoas diziam que era para que, se por acaso acabasse com as Bíblias, era só ir lá e cavucar o chão da igreja que você ia encontrar uma. Era meio que um estoque ali, para que, se a palavra de Deus faltasse. Aí eu sempre digo, não vai ter falta da palavra de Deus, mas se você aplicasse na sua vida cotidiana, aquilo que você sabe da palavra de Deus, você seria uma pessoa espiritualmente muito poderosa em Deus. O problema é que a gente ouve muito e pratica pouco. Não, eu trago para você um versículo, que se você, juntando com essa campanha que nós estamos fazendo, colocar isso no seu segundo semestre do ano de 2021, meditar sobre esse versículo, voltar lá no Facebook de vez em quando, no dia 11, hoje é 11/7 de 2021, ou lá no Facebook, ver a mensagem do dia 11/7 de 2021, de vez em quando durante esse semestre, e você começar a buscar o entendimento, uma revelação pessoal daquilo que essa palavra tem para nós, com certeza nós vamos chegar no final desse ano de uma maneira sobrenatural, irmãos. Nós vamos vivenciar e experienciar coisas que não temos experienciado na nossa vida cotidiana. Tiago, ele fala muito duro em muitos versículos. Esse versículo não é tão duro, mas ele diz assim, olha, e a parte B do versículo, ela te leva à parte A, porque é limpando as nossas mãos, é tirando essa, como é que eu posso dizer, não volatilidade, não é essa palavra, mas aqui fala coração dobre, né? Tirar esse coração dobre e ter um coração firme no Senhor, nós vamos ter experiências, que a gente vai começar a ficar maravilhado, a gente vai começar, de vez em quando o povo vai ver a gente no serviço, ou na rua, ou na escola, meio assim, meio embasbacado assim, alguém fala, o que está acontecendo, você está passando mal? Eu falo, não, eu estou tendo uma experiência com meu Deus aqui. A gente precisa entender isso. Eu coloquei aqui, nessa primeira parte aqui, chegai-vos a Deus,
O que eu trago para você meditar nesse chegai-vos a Deus? Essa geração contemporânea, ela está fazendo um caminho inverso ao que o Tiago diz. O pessoal está virando as costas para Deus. A Bíblia fala que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é claro, irmãos, não há dúvida, a iniquidade tem se multiplicado, a situação tem ficado complicada, difícil, e é claro, com isso, o amor de muitos tem se esfriado. Muitas pessoas hoje deixaram de confiar em Deus para confiar na medicina. Olha, pastor, é errado confiar na medicina? De jeito nenhum. Deus deu inteligência para o homem pesquisar, lutar, descobrir e chegar onde chegou. Que bênção, que coisa boa. Você tem recurso? Beleza. Eu sou totalmente contra uma pessoa que tem recurso de procurar um médico. Ele fica com enfermidade e fala, não, eu vou ficar aqui em casa e Jesus vai me curar. Não, irmão, vai procurar um médico. Agora, se você estiver lá numa cabana, está lá, e você não tem recurso, não tem condição de procurar um médico, pode recorrer a Deus. Lembrei do irmão Vicente, lá de Nazário, lá era recepcionista, a gente falava de porteiro, né? Lembra do irmão Vicente? A Cálita lembra do irmão Vicente. Fazia um caldo de cana, gostoso demais. Sabor de infância, né? Não tem, de adolescência, não tem mais, nosso paladar vai mudando, né? Exprimia um limãozinho, colocava um gelo. O irmão Vicente era bravo, os meninos tinham medo dele lá na igreja. O menino queria sair, ele não deixava não. E ele já de idade mesmo, seus 70 anos de idade, ele pegava pasto para roçar, ia sozinho. E ele pegou um pasto para roçar numa fazenda lá que tinha uma cabaninha. Naquela época, você não tinha celular, não tinha nada disso não. Estou falando aí da década de 80, meados de 80, final de 80. E ele foi picado por uma cascavel enquanto estava roçando pasto, sozinho. Sem recursos. Nós só descobrimos que ele foi picado por essa cascavel depois que ele já tinha sido curado pelo Senhor. Ele entrou para dentro dessa cabana lá e falou, Senhor, eu tenho que ser servido na sua casa, tem minhas falhas, meus erros, estou trabalhando, e aconteceu isso aí, ó. Tua palavra diz que veneno não vai fazer efeito na nossa vida. Eu não tenho como buscar recurso agora. Se eu for exercitar com essa bicicleta minha, meu sangue vai circular. Senhor de idade, sem instrução, mas sabedoria popular, né? Ele pegou e deitou na caminha dele lá, suava, e passou na banda ruim, como dizem por aí. Mas o Senhor Jesus limpou ele daquele veneno e curou ele. Esse é o nosso Deus. A gente canta, é lindo, oh, como é maravilhoso, mas esse é o nosso Deus, irmãos. Se você não tiver recurso, pode contar com o seu Deus. Se você tem recurso, é porque Ele te deu. Use o seu recurso. Mas a gente precisa entender, essa geração tem se voltado contra o Senhor. E o que a Bíblia está dizendo para nós hoje? É uma carta que Tiago escreveu para a igreja na época dele. Mas essa palavra reverbera para nós hoje. Chegai-vos a Deus. Irmãos, nós somos matéria, né? Nós somos carne. Por mais que a gente procure se santificar. Imagina a cena de Isaías. Depois que o rei Uzias morreu, ele entra no templo e a Bíblia diz que a majestade de Deus aparece para ele, e ele cai por terra, e ele fala, Senhor, ai de mim que vou morrendo. A palavra que ele usa é perecendo, mas uma tradução mais, eu estou morrendo, diante da sua santidade, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que um anjo pegou uma tenaz, um instrumento que pegava uma brasa e tocou os lábios dele. Ele ficou purificado. Quando a gente se aproxima da santidade de Deus, irmãos, não é nada fácil.
É melhor. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que é para você deixar Deus distante e levar a sua vida. Eu estou dizendo que é mais confortável a gente crer em um Deus que habita no céu, que está assentado num trono e que de lá Ele lança a sua palavra, do que crermos em um Deus que está juntinho conosco. Porque é bom ter Deus no momento da angústia, mas tem muita gente que às vezes não gostaria que Deus estivesse perto, quando Ele está falando alguma coisa, quando Ele está... Às vezes tem gente que, pessoal, Deus, dá uma licença aí, Senhor. Então Tiago está falando, chegai-vos a Deus. Enquanto o mundo corre de Deus, nós precisamos correr para Deus. É a única maneira, irmãos, de nós, no meio dessa geração perversa, conseguirmos viver debaixo da bênção do Senhor. A vida vai acontecer se Deus estiver um pouco distante de nós, vai acontecer. Mas a nossa vida vai ser pautada naquilo que a Bíblia diz, na presença do Senhor, há delícias incontáveis. É quando a gente pagar o preço, e cada dia nos aproximarmos mais da presença do Senhor. Aí, ele continua dizendo, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A gente sempre diz aqui, Deus não invade corações. Eu não sou onipotente. Aliás, eu tenho um poder tão pequeno em tantas áreas da minha vida, mas eu tenho um poder de não ficar perto de pessoas maldizentes. Às vezes você chega num lugar, numa festa, num ambiente, aí de repente a gente só começa a falar de coisa ruim, eu não sei o quê, ele fica falando da vida dos outros, daí a pouco você fala, eu vou ali tomar aí acaba que você não volta mais para lá, porque você não quer ficar perto, né, daquilo ali. Ou o contrário também acontece, de repente você chega num lugar e você sente que você não é bem-vindo ali, parece que as pessoas, chegou a pessoa, parou o assunto, já quer ir embora, desfazer a rodinha. O nosso Deus, Ele não invade coração de ninguém. Nosso Deus, Ele não se coloca como oferecido, mas Ele está pronto a estender a mão, e não apenas estender a mão, Ele está pronto a fazer morada no coração daquele que se volta para Ele. A Bíblia diz, a um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Irmão, nós não podemos olhar para a nossa condição, quando eu tiver, aí Deus vai, não, Deus quer habitar no seu coração agora, não é visitar, é habitar, é assumir o controle, sabe, é quando você está para tomar uma decisão, ou seguir uma direção, de repente seu coração dá aquele negócio, você fala, não é para eu fazer, não é para eu ir, é Deus te falando, meu filho, não é isso que eu tenho para você. A gente precisa atingir esse grau de experiência com o Senhor. A gente tem experiências incríveis, eu não gosto muito de usar esse termo, incríveis, não sei porque que eu usei aqui. A gente tem experiências maravilhosas nesse sentido. Eu, pastor Liliane, lá em casa, quando a gente vai fazer uma coisa e o coração de um fecha, aí a gente fala, eu não estou sentindo paz, eu estou sentindo alguma coisa, vamos orar mais, vamos esperar mais. Pode ter certeza que todas as vezes que a gente, e foram poucas, que a gente teimou e agiu, deu errado. Deus quer se achegar a nós, Deus quer caminhar conosco. Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Para quem às vezes não entende de pecuária, de vida no campo, não sabe o que Jesus está dizendo. Isso é a mesma coisa de falar assim, eu quero andar com você, como aqueles bois andam numa canga. Já viu? Sabe o que é canga? Eles pegam duas forquilhas de madeira assim, atravessam a trava no meio delas assim, e coloca dois bois juntos, ou duas vacas, dois animais, e coloca aquilo no pescoço de um e do outro, e eles têm que ter uma cadência para andar juntos. Se for muito, o irmão Jorge Ferreira está ali balançando a cabeça, ele podia dar uma aula aqui, né? Eu não tenho tempo para deixar ele falar, mas ele podia dar uma aula aqui sobre isso aí para nós. Mas assim,
geralmente colocava 2 na frente que ia guiando os outros. A Bíblia fala de jugo desigual no casamento, essas coisas, justamente é isso. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala o quê? Eu tenho um jugo, tem um lugar para você aqui, ó. Coloque seu pescoço aqui, vamos andar junto, vamos caminhar junto. Aí o texto segue dizendo, né, na ordem inversa agora, alimpai as mãos pecadores. O que Tiago está querendo dizer aqui? Muita coisa, né? Talvez você vai ler esse texto aí, Deus vai trazer muita coisa, mas eu quero dizer para você de uma forma mais amenizada e mais simples. Vamos interpretar aqui que Tiago esteja dizendo, nós precisamos viver conforme o ambiente em que nós dizemos habitar. Se a gente fala que é filho de Deus, se a gente fala que é crente, que é evangélico, sei lá como é que você se auto-intitula ou denomina, nós precisamos fazer como Pedro. Projeta aí, Sara, por favor, 1 Pedro 1,17, eu disse que não ia usar outro versículo não, mas eu gosto muito desse versículo. Pedro diz assim, ó, ora, se invocamos por Pai, aquele que julga segundo a obra de cada um, que não faz acepção de pessoas, mas julga segundo a obra de cada um, portemo-nos com temor, durante o tempo da nossa peregrinação. Devo ter aumentado alguma coisa aqui, mas é mais ou menos isso aí, ó. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Eu posso dizer que Tiago estava reproduzindo a fala de Pedro em outras palavras. A limpar as mãos é andar de modo digno, de poder dizer assim, eu sou filho de Deus, e alguém dizer assim, bem que eu já desconfiava, se é uma pessoa diferente, se é uma pessoa que parece que é bom estar perto de você, a sua palavra é temperada com sal, você é alguém agradável, eu bem sabia que você servia ao Senhor. É isso que Tiago está dizendo, limpai as mãos, ou seja, viva conforme o ambiente ao qual você diz pertencer. E por último ele diz, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu quero me deter um pouquinho aqui, dizendo o seguinte, você precisa canalizar os seus sentimentos, e canalizar as suas emoções. A gente não pode deixar sair emoção e sentimento para tudo quanto é lado, não. Uma pessoa fala uma palavra, a gente quer responder à altura. Uma pessoa te fere de um jeito, você quer ferir de outro jeito. Uma pessoa faz, não, irmãos. Nós precisamos canalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Já citei Pedro, né? Pedro lá em 1 Pedro 5, 7, eu acredito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O escritor aos Hebreus diz, e eu citei essa semana, né? Visto que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes um que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos socorro. Deus quer te socorrer, mas nós precisamos canalizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não adianta a gente querer às vezes revidar, a gente querer fazer alguma coisa e de repente Deus fala, você já resolveu. Deus fala, não meu filho, traz essas pendências emocionais aí para mim, traz essas pendências sentimentais aí para mim, eu vou liquidar essa fatura para você, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te dar a vitória. A intenção do inimigo não é ferir o seu corpo, a intenção do inimigo não é destruir alguém da sua família fisicamente dizendo, a intenção do inimigo é minar nossa fé, machucando os nossos sentimentos, as nossas emoções, deixando a gente frágil, ou fragilizado emocionalmente, por assim dizer. Por quê? Porque a gente só consegue ter fé. A gente falou muito de fé na quarta-feira. Nós só conseguimos ter fé se o nosso coração estiver inteiro. Coração desfacelado
Não tem como. O próprio Deus declara em Isaías: buscar-me-eis, ou Jeremias, acho que 29, né? 13, se não me engano, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você soubesse a bênção que Deus tem para a sua vida, o milagre que Deus tem para a sua vida, se você soubesse o futuro que Deus preparou para você, mas quantas vezes nós dividimos o nosso coração, que deveria ser todinho do Senhor, que deveria estar inteiramente no Senhor. Ah, pastor, isso é fácil? Não. Por isso que eu disse, nós precisamos praticar esse versículo aqui, esse semestre todo. Valendo a Bíblia, mas pega esse versículo aqui, imprima ele, coloque em algum lugar na sua casa, e pensa nele todo dia. Voz de ânimo dobre, de coração dobre, ou seja, aquele coração que fala assim, sai do culto, fala: que palavra abençoada, Deus falou comigo, a partir de hoje, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí a primeira luta que chega, a gente esquece aquilo que ouviu. O próprio Tiago diz: vós que ouvis que ouvi a palavra e não pratica, é semelhante àquele que chega no espelho e olha o seu rosto, depois você sai de lá e esquece como é que era. Irmãos, eu tenho 52 anos de idade e eu sou desenhista. Se eu pegar uma fotografia de alguém e eu me dedicar, eu gastar um tempo ali, eu desenho a pessoa idêntica como ela é. Não tem, claro, muito acabamento profissional como muita gente tem, mas os traços eu faço. Eu não consigo me desenhar. Não consigo. Eu sei como eu sou olhando no espelho, olhando uma foto, mas eu não tenho memória a ponto de colocar um papel e um lápis e me desenhar. Eu não sei, não dou conta. E Tiago fala exatamente isso. A gente olha, vê a nossa imagem no espelho, depois sai dali e esquece como é que é. Então, aquela pessoa que tem um coração dobre, ele é assim. Você quer milagre? Eu, a pastora Liliane, a Sara, eu sei, os pastores da igreja, eu sei que a igreja, nós temos orado uns pelos outros. A nossa oração é para que Deus faça uma revolução no meio dessa igreja. Nós queremos que aconteça algo extraordinário, que seja um semestre em que a gente vai chegar no final do ano e a gente tem que fazer 2 cultos para poder dar testemunho de todo mundo que tem bênção para contar. Você sabe que isso é possível, né? Você pode crer junto comigo nisso, mas para isso, o nosso coração precisa estar inteiro diante do Senhor. Ah, pastor, e as lutas vão cessar? Não vão. É por isso que o escritor aos Hebreus, acho que lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. Tomai o escudo da fé, que é capaz, não é, de te proteger de todos os dardos do maligno. Toma o capacete da salvação, para que a sua mente seja guardada dessas palavras de destruição que o inimigo quer lançar sobre a nossa vida. E se nós fizermos isso, se você fizer isso, sabe aquela oração que você está colocando diante do Senhor, e que você às vezes chega lá e chora, fala: Senhor, mas está demorando, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Se nós pegarmos esse versículo de Tiago e começarmos a limpar as nossas mãos, eu não vou repetir o que eu já falei aqui, e nós começarmos a fazer com que o nosso coração esteja inteiro diante do Senhor, o seu estoque de milagre vai ser grande, o seu estoque de vitória vai ser grande. Onde é que eu vou colocar tanta bênção, meu Deus? Onde é que... Não tem problema, para a bênção a gente arruma lugar, pode mandar, Senhor, mas para isso nós precisamos crer. E se o vento soprar mais forte,
Eu quero que você saiba que essa igreja tem obreiros, pastores, prontos a estender a mão para você, te dar uma ajuda, orar por você, te ouvir. Mas o que nós queremos é que, como igreja e como indivíduos, o nosso coração esteja crendo que o nosso Deus está com as mãos estendidas para nos dar a vitória. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar, e eu queria que você, com as suas próprias palavras, falasse ao Senhor das suas fraquezas, das suas fragilidades. Quem sabe, dizer: Senhor, me ajuda a manter o meu coração inteiro diante do Senhor. Não tem problema pedir isso para Deus, mas você diga: Senhor, porque eu quero tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, e eu sei que são muitas bênçãos, eu sei que o milagre que eu espero está chegando. Eu quero que você coloque isso diante do Senhor, e eu quero ouvir o seu testemunho de vitória.